Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, diz assim a minha tradução: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-o, rogaram-lhe: despede-a, Senhor, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Tem uma anotação minha que ficou em cima aqui, é por isso. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Assente-se, por favor. Eu não sei se tem algum psicólogo aqui ou alguém que me acompanha de uma forma online, que é psicólogo, psiquiatra, que é do meio. Mas de uns 15 anos para cá, a descoberta de transtornos mentais, emocionais e tudo mais, ela tem se tornado uma questão incrível. Eu já disse aqui até, tem transtorno da perna acelerada, tem transtorno de tudo, qualquer coisa que você imagina. Sabe a pessoa que está sentada e começa a fazer assim com a perna? Tem transtorno de tudo, qualquer tipo. Antigamente não, antigamente era tristeza e vai ocupar a tua cabeça. Antigamente era tristeza e vai trabalhar, né? Vai fazer alguma coisa assim. Mas isso acompanhava as pessoas de uma forma que o conselho era sempre parecido. Hoje em dia não. Hoje em dia foram descobertos muitos tipos de transtorno para tudo, qualquer tipo de coisa. Olha só. Só que, por um lado, o que está acontecendo é que estão negligenciando questões espirituais, achando que são somente questões emocionais. Somente isso. Muitas pessoas agora estão jogando questões físicas ou emocionais e excluindo questões espirituais, como se isso não fizesse parte da rotina. Tudo começa no espiritual e se conclui no mundo físico. Nós precisamos entender esse princípio. Quem protagoniza essa história é uma mulher que está sofrendo com um drama avassalador. Ela tem uma filha, e a Bíblia diz que está horrivelmente ou miseravelmente endemoniada. Não é endemoniada, é endemoninhada. Por quê, pastor? Porque essa mulher, ela tem um ninho de demônios. Essa menina tem um ninho de demônios na vida dela. É interessante isso. Bem interessante. Quem aqui já estudou enfermagem, dependendo do lugar que você estudou, você vai numa repartição de ml, e ali tem o pulmão de quem fumou a vida inteira, o pulmão de quem não fumou. Ali tem o cérebro de uma pessoa que fumou maconha durante muitos anos, quem não fumou, porque parece o cérebro é verde. E tem também a cabeça de uma mulher que com dread na cabeça, não tem problema nenhum ter dread, ela tem os cuidados ali indicados, mas a mulher com dread, a aranha marrom fez um ninho na cabeça dela. E ela morreu de picadas de aranha marrom. Você pode procurar sobre isso que eu estou falando, pode pesquisar. Tinha um ninho ali. E ela foi recebendo picadas, e para quem não sabe, o veneno, ele vai intoxicando, ele vai travando o rim da pessoa, né? Ele vai dando insuficiência renal. Quando a urina está saindo marrom já, é porque a pessoa já está perdendo o rim. Então, mas para chegar ao ponto de fazer um ninho, é porque teve tempo. E essa mulher cananeia, sírio-fenícia, grega, olha a descendência que ela é. Essa mulher, possivelmente pela cultura dela, cada solução que ela tentava arrumar para curar sua filha, porque é uma mãe,
ela piorava a situação. Já viu aquela pessoa que fala assim, o que eu vou falar aqui pode gerar polêmica, mas é o poder do evangelho, ele faz assim, o poder do evangelho, ele faz assim, boas novas. Eu já vi pessoas falando bem assim, olha, eu estou com dificuldade no meu casamento. Aí chega aquela amiga ou amigo e fala bem assim, vai numa cartomante que você vai descobrir coisa. E a pessoa quando vai lá, vira um tormento mental aquilo. Desencadeia situações terríveis. Eu acho até curioso a pessoa no nível cristão que diz que é, algumas pessoas e falam de horóscopo e fala que é de tal coisa, enfim, né? Falta de estudar a Bíblia realmente. Então isso é muito sério. Mas e a pessoa ela acha às vezes algum acesso que ela pensa que resolve, mas na verdade aquilo piora muita coisa. Eu lembro de uma vez de uma senhora que ela tinha um problema nas costas terrível, terrível. E ela foi num lugar desses doutor, entre aspas, espiritual, que se intitulava, foi até preso, deu todo um problema. Ela nunca mais teve aquele problema nas costas. Eu lembro que quando eu era criança que eu acompanhei uma pessoa assim. A mulher passou umas ervas, falou algumas coisas, e a pessoa levantou, nunca mais teve problema nas costas. Nunca mais teve esse problema. Agora, os problemas familiares, emocionais, de neuroses, até hoje atormentam a pessoa. Isso já se passaram o quê? Quase 40 anos? Atormentam a pessoa. Então essa mãe perdida, ela vai atrás de uma solução. Sabe aquela pessoa que vai atrás daqueles aqueles maus profissionais? Eu não estou legal, toma esse remédio. Não, mas a pessoa toma esse remédio. E daqui a pouco a pessoa está dopada de remédio. Dopada. Fala até boba. E não resolveu nem um pouco a situação. Vai ficando mais crônico. Vai arrebentando. E o profissional consegue convencer a pessoa que ela está doente ainda. Aí vira uma máfia de laboratório. Aquela pessoa que está buscando ajuda, ela entra. Eu conheci uma senhora, foi aluna minha de teologia. Ela tomava 8 medicamentos pesados. Hoje ela não toma nenhum. E não é de uma hora para outra. Vai se tirando o estado, o profissional que muda. Mas o cristianismo é o que tem grande poder para isso. Que vai trazer grande resiliência. Quantas pessoas que eu conheci assim já. E que não conseguiam nem dormir. Nem dormir. E às vezes ficam totalmente envolvidas por conselhos errados. Cada coisa, quanto mais o tempo ia passando, que essa mãe ia fazendo, aumentava, as portas se abriam para demônios. E olha, eu vou falar uma coisa para você, nesses mais de 20 anos que eu tenho de evangelho, mais de 17 anos que eu sou titular dessa igreja aqui, e dificilmente, ou eu não lembro de ninguém ter vindo e falar, pastor, a minha filha está endemoninhada. Eu já vi pessoas falarem sobre legião de demônios, cada legião são 6.000 demônios. Mas existe toda uma estratégia por conta disso. A ideia aqui é que a grande maioria de ideias de pessoas sobre possessão veio de uma ideia pentecostal de 1970, em que se colocavam pessoas, a imagem que a gente tem é de gente que você coloca a mão na cabeça, e aquela pessoa, ela espuma, ela torce as mãos ali, né? Ela grita, furacão, não sei o quê. Tô brincando, não é não. É que eu não perco a piada às vezes. Vira as mãos para trás, vomita. Eu já orei por pessoas que vomitaram objetos, vomitaram o cabelo. Pessoas que durante o dia não ingeriram álcool nem nada, e estavam falando normal, não tinha cheiro de álcool, mas quando eu orei, vomitou muito álcool. E uma série de situações assim. Agora, o que me deixou mais impressionado foi quando eu comecei a ver a pessoa vomitar cabelo, muco com algumas coisas dentro, vários trabalhos, várias situações, e pessoas tentando buscar ajuda, ficaram cativas. Só que a gente criou essa ideia de que possessão, a manifestação da possessão é só isso. Pessoas desse jeito, desse perfil, falando com uma voz grossa, uma voz berrante, algo desse tipo. Mas essa ideia, essas denominações, elas não informaram que, mesmo com os anos passando, essa é uma forma só de possessão. Existem pessoas sofrendo possessão que nunca caíram no chão. Nunca caíram no chão.
que nunca se retorceram, que nunca rugiram, que nunca babaram. Então, há pessoas endemoniadas, mentindo sem parar, trancadas, e não querem sair por nada. Eu conheci um homem que, tive proximidade. Esse homem, ele ficou literalmente 2 anos sem colocar o pé para fora de casa. Ele não tem 30 anos. 2 anos, um rapaz bem de saúde. Apareceu umas manchas por falta de vitamina, caiu o cabelo, não sei se é vitamina A ou algo assim, vitamina D, eu não sei, desculpe, mas umas manchas, e teve aquelas manchas, queda de cabelo, pelo nível do estado emocional da pessoa. 2 anos sem conseguir sair de casa, não conseguia literalmente. Há pessoas que eu estou falando, que sofrem de doenças aparentemente emocionais terríveis, que vão de 0 a 100, que não conseguem se relacionar com ninguém, terrivelmente, não dormem de jeito nenhum, mesmo com remédio pesado. Eu lembro de um homem, de uma comunidade terapêutica que eu atendi. Ele já tinha passado por penitenciárias, já tinha feito muito mal para muitas pessoas. E tem um remédio que você dá para a pessoa quando ela está com a dependência química forte, atacada, para não convulsionar, porque dependendo da droga que usa, chega num período que, se beber morre, se não beber morre também. Aí toma um medicamento chamado carbamazepina, que é um dos medicamentos, né? Que é para a pessoa não convulsionar, porque o excesso de eletricidade na cabeça daquela pessoa pode levar a pessoa a convulsionar. Então, só para você entender, eu não sou doutor, mas só para você entender, a pessoa tomava carbamazepina, tomava aquele laranjadinho que derruba elefante, tomava 2 daquele lá, e tomava mais um outro. Eu sei que no total davam 5 medicamentos lá. E às vezes ele levantava assim de manhã e falava: rapaz, não sei o que aconteceu, que eu não dormi bem essa noite. Não dormi bem essa noite. Homem grande. E você está entendendo? E a gente começou a fazer um trabalho de libertação ali com ele, né? Até para que os remédios fossem diminuindo e esse homem fosse liberto, porque ele tinha um tribunal dentro dele, situações terríveis dentro dele, que ele viu ou que ele fez. Existem pessoas endemoniadas que nunca esboçaram uma reação, aparentemente, parece só, não, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. E que faz com que as pessoas não identifiquem, não venham a detectar que o problema tem origem principalmente espiritual. Às vezes eu escuto comentário, né? Isso aí é sem vergonhice, isso aí sai no tapa. Se fosse comigo eu resolveria de outra forma. Pode ter certeza, rapaz. Eu não dava nem comida mais. As pessoas não conseguem entender que o que alguns têm em casa não é um problema de caráter, mas uma luta cega contra demônios. Mas qual que é a boa notícia, pastor? Essa mulher cananeia estava até o pescoço de problemas. Sua filha estava terrivelmente possessa, endemoniada, mas ela tomou uma decisão na sua história. E pelo que eu estou vendo, você também tomou uma decisão na tua vida. Um dia, ou hoje talvez, ou quem está me assistindo, também tomou uma decisão. Porque o nosso Deus é um Deus de respostas. E quando a gente se concentra em buscar, quando a gente prioriza em buscar Ele, Ele vem com respostas para a gente. Ela poderia ter ficado trancada em casa, cuidando do problema, mas ela decidiu abrir a porta de casa e sair em busca de uma solução. Demônios atuando em pessoas costumam querer ter assessoria. Fica aqui, não adianta. Esses demônios são chantagistas, tentam mover uma série de situações. Ei, você é sozinho, lugar estranho, esse povo vai querer saber de dinheiro teu, e aquele monte de situações que tentam prender mais a mente ainda. Mas aquela mãe sírio-fenícia, ela olhou para aquela filha e pensou: eu cuidei dela segunda, cuidei dela terça, quarta, quinta, sexta, não resolveu nada, só tem um jeito: abrir a porta e ir em busca da solução. Olha, eu dou glória a Deus porque a grande maioria que está aqui, né, tinham razões gigantescas para não estar aqui. Às vezes até no dia de hoje, situações que foram acontecendo, né, pessoas que passaram por N situações essa semana tinham razões para não estar aqui. É dinheiro faltando, é cansaço, é briga familiar, cobrança, dores, enfermidade de qualquer tipo,
né? Mas quando você abriu a porta da tua casa e colocou o primeiro pé para o lado de fora, o céu abriu um sorriso para você. O céu tem preparado respostas para você. E que você vai entendendo ao longo da caminhada, porque a libertação, ela é um caminho que se escolhe. Conhecereis a verdade e a verdade vos... É um caminho. E você não vai passar mais para aquele caminho, você aprende a andar por um caminho novo. Porque a libertação é um novo comportamento. São novas respostas que a gente vai aprendendo para a vida. Demônios, esses demônios já começam a se agitar, se sentem ameaçados, tentam trazer um peso, às vezes até no culto, uma inquietação, tantas coisas assim. Mas isso é sinal de que o teu encontro com Jesus, ele vai trazer uma reviravolta nessas situações, na tua casa. Você precisa entender sobre os níveis de batalha que você passa. Os níveis de batalha quando você busca a Deus, que acontece ao seu redor. Os livramentos que Deus dá. E você sente aquela pressão, às vezes, absurda. Mas quando você persevera em oração, meu irmão, são os melhores dias. São as respostas que vêm, as travas que desburocratizam as coisas que acontecem. Vai ter mudança hoje. Eu me lembro de uma ameaça que Jefté na Bíblia sofreu. Os seus inimigos mandaram entregar um recado ali para ele num bilhete: nós vamos incendiar a tua casa com você dentro. O inimigo das nossas almas, ele quer nos manter trancados dentro do nosso lar e acabar conosco de uma forma sofrível. Há pessoas que o problema está tão grande que não consegue sair daquela redoma, daqueles vícios, daquela redoma, Só que essa ameaça que Jefté sofreu, ela, de alguma forma, Jefté, ele tinha uma aliança com Deus que lhe fez posicionar. Os inimigos dele não conseguiram fazer isso com ele. E você não vai deixar casa caída, incendiada nenhuma sobre a sua cabeça, porque você aprendeu a tomar uma postura de fé. Alguns aprenderam aqui a estender a mão e a orar. Qualquer intimidação maligna, você se posiciona. Eu lembro uma vez que a tia Jane, né, esposa do pastor Sadi, uma mulher muito séria, temente a Deus, e ela teve um sonho, e ela foi bem detalhada, ela descreveu, só que assim, quando são mais pessoas que me procuram para conversar, na mesma semana, ou no mesmo período, com o mesmo sonho, com a mesma situação, isso me traz curiosidade e eu levo para oração. Pastor, isso foi em 2019, se eu não me engano, que ela teve. E ela falou assim, se eu não me engano foi 2019. Pastor, eu olhei e era um lugar assim, e era muita árvore, alta, bastante árvore. Só que quando eu reparei, não era árvore, eram demônios. Então nós fomos para oração. Aí veio 2020. Mas quando eu fui para a oração, eu chamei a igreja para a gente ir para a oração no terreno. Enquanto eu estou orando com a igreja lá, eu olhei para aquelas árvores no fundo do terreno, e eu imaginei, eu lembrei, eu comecei a repreender, comecei a estender a mão, e olha, meu irmão, eu nunca tinha visto assim. Isso é maravilhoso, mas também é de uma responsabilidade, porque você sabe que vai ter responsabilidades depois disso. E eu vi um anjo, sem brincadeira, da altura de um prédio, atravessando o terreno da igreja com uma espada na mão. E eu tinha a resposta que eu precisava. Quando você busca Deus, você tem a resposta que você precisa para tomar tal postura. As pessoas não entendem às vezes, mas essa ligação tua com Deus, essa resposta, ela supre a tua fé, de tal forma que isso te traz uma certa independência. Você procura divulgar isso para que as pessoas entendam também. Mas você não vai depender das pessoas para você permanecer firme nessa fé. Vai ser melhor com as pessoas. Então, quando eu vi aquilo, foi uma resposta da oração. Deus não iria nos desamparar, em momento algum. E no período de pandemia, no período que teve, nós avançamos. E avançamos e muito, inclusive. Muito. Agora, olhando do contexto bíblico, no Antigo Testamento, há apenas 2 citações para demônios aí, entre poucos detalhes, há 2 citações específicas sobre demônios. E nas 2, a ideia está onde o ídolo
recebia ofertas ali. Está ligado a um culto idólatra que aconteciam. Porque os ídolos, eles não têm poder para fazer bem ou mal. Isso é bíblico. É madeira, é gesso, é ferro, seja o que for. Não tem poder. A Bíblia deixa claro sobre isso. Agora, o que está por trás de um ídolo. E o que é um ídolo, pastor? O que é idolatria? É tudo aquilo que tira o teu foco de Deus. Da busca por Deus. O que desvia. Então no Antigo Testamento não destaca citando demônios, porque a religião judaica antiga não acreditava na existência de demônios. Os sacerdotes ensinavam que não existiam. Os reis diziam que não existiam. Era guerra, era olho por olho, dente por dente, um contra o outro. E os demônios gostavam disso. Porque enquanto há a negação da existência, é como você negar uma doença e não tratá-la. E eles gostam de trabalhar no oculto, exatamente no oculto. Eles chegam para um casal, criam uma situação imperceptível, duas pessoas que se amam ficam brigando, e ele sai, e aquela situação fica terrível. Ele chega... Tem uma tentativa de uma igreja, ele chega na tentativa de uma empresa, de um grupo de amigos, uma dissimulação, sai e as pessoas ficam brigando, se separam em geral, fazem uma série de situações desastrosas, porque na desunião vem a fraqueza. Então, olha só, durante muitos anos, esses demônios governaram cidades, reis, enlouqueceram pessoas, mas a religião judaica dizia que não existia. Nós saímos do Antigo Testamento e entramos no Novo. Enquanto o Velho Testamento fala especificamente 2 vezes, fazendo alusão ao culto idólatra, quando chegamos no Novo Testamento, a Bíblia vai falar mais de 70 vezes sobre as classes, sobre demônios e tudo mais. Por que isso? É uma invenção dos evangelhos? Não. No Antigo Testamento, eles ficam escondidos. No Novo Testamento, eles são obrigados a se manifestar. Por quê? Porque surgiu uma mensagem no mundo espiritual dizendo assim, olha só o que Jesus fala: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Qual era a mensagem? Não adianta mais se esconder, porque o Filho de Deus veio ao mundo para estender o reino de Deus e desfazer as obras do diabo. Eu vou afirmar a você que aquela corrente ela vai cair. Aqueles pensamentos suicidas que giram, aquelas situações absurdas, aquele peso que você sente que é um desânimo constante e que você não tem ânimo nem para sair da cama às vezes, parece que a tua vida não avança, aquelas coisas, isso cai por terra quando você tem a consciência do reino e você estende a tua mão, você ora, quando você se posiciona com Deus. Isso é muito importante você entender. Não podemos negligenciar, não podemos achar que isso não acontece, porque é exatamente assim que Satanás gosta de trabalhar, nas trevas, no oculto. A luz do mundo vem, destaca, aí ele quer ameaçar, aí ele quer fazer escândalo, aí ele quer trazer uma resistência. Essa mulher grega, sírio, fenício e cananeia está cansada, e Jesus está passando próximo dela. Ela abre a porta, ela vai de encontro a Jesus, e as pessoas diziam: ei, ele tem poder para expulsar demônio. Ela ouviu isso, ela começou a ir atrás dele. Só que tem uma questão cultural ali também. O que ela era mesmo? Um monte de coisa, né? Cananeia, sírio, fenícia, grega. Olha a região que ela estava. Olha a mistura que virou aquilo. Mas o que ela estava gritando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ela não era judia? Essa expressão é uma expressão judia. E Jesus não responde palavra para ela. Não respondeu palavra. Isso é interessante porque algumas vezes Jesus não fala conosco em palavra. Ele fala com o cenário. Ele fala com o cenário. Já teve pessoas vindo falar comigo várias coisas. Pastor, veja bem, e tal pessoa, e é isso, e olha lá. Eu falei, calma, ei. Quais são os resultados? O camarada está 40 anos no evangelho, 20 anos no evangelho,
Não vai! O cenário da vida do cara é uma resposta. E às vezes, quando você não escuta a palavra, você tem que reparar no cenário ao redor, que ele vai nos trazer respostas de algumas coisas. Às vezes eu falo só com o olhar, às vezes eu falo com gestos, mas às vezes o cenário ele fala por si. Então essa comunicação compreendida, ela está ligada com intimidade. Não há ali intimidação, é conhecer o outro a ponto de você fazer uma leitura. Quando Jesus não responde palavra, ele quer dizer, ele está respondendo. Quando ele não responde nada ali, basta ter intimidade que você perceberá o cenário, toda a situação. Ele tem respondido você na colheita, porque nós estamos vivendo exatamente o fruto daquilo que nós já plantamos. E se não gostamos daquilo que nós estamos colhendo, precisamos melhorar o nosso plantio, melhorar a rega disso, o cultivo disso. Quando Jesus não responde palavra, olhe para o cenário e você vai ver. Aí ela continua: Jesus, filho de Davi. Os discípulos: Senhor, se fosse aqui em Curitiba, né? Senhor, essa mulher é Bernie. Manda ela vazar. Senhor, despede-a. Está incomodando já, está sendo inconveniente, coisa e tal. Esses discípulos não percebem, mas eles estão alimentando o comportamento dessa mulher. Eles estão alimentando o milagre dela, porque ela mostra uma palavra ali no seu comportamento: perseverança. E a perseverança, eu procurei no dicionário ali online, hoje de manhã, ela está intimamente ligada à fé. Perseverança está intimamente ligada à fé. Essa mulher ouviu falar de Jesus, ela foi atrás de Jesus pedindo ajuda, ela ouviu que era negativo ali, e ela parecia aquele menino que está nos TikTok aí, que está vendendo macaxeira. Sabe qual que é? Olha a macaxeira. Cala a boca, moleque. Olha a macaxeira. Fica quieto, moleque. Olha a macaxeira. Mais alto ele gritava. E ela mais alto ela gritava, porque ela sabia que ele tinha resposta. Ela tinha fé. Enquanto a resposta não vem, essa perseverança vai trazendo um mover para mais pessoas, porque Jesus tem um plano ali. Uma pessoa da tua casa começa a orar, Deus fala: continua. Outra pessoa da tua casa começa a orar, e Deus fala: continua. Daqui a pouco tem 5 pessoas da tua casa orando, porque o plano de Deus é maior, Ele quer salvar aquelas pessoas que estavam perdidas. Por isso que são 3 etapas, né? Pedir, buscai, batei e abrir-se-vos-á. São processos que envolvem perseverança. Às vezes você pede e recebe, às vezes tem que buscar, você tem que se levantar, mas às vezes tem que bater na porta até ela se abrir. Isso vai moldando a gente, mas somos seres sociáveis, isso vai envolvendo pessoas em um cenário de cura, a tal ponto que Deus resolveu achar necessário deixar registrado para mim e para você isso, sobre a perseverança dessa mulher. Gente, é muito importante você crer que Deus está te usando para envolver outras pessoas. Deus vai moldando o nosso meio. Oração é como radiação, é como cheiro. As pessoas ao redor sentem, percebem. Essa mulher está gritando: Jesus, filho de Davi. E isso fez ter uma resposta primeiro para ela, porque Jesus olha para ela e ele fala: ei, eu vim para resgatar os filhos de Israel, os filhos perdidos da casa de Israel. Isso é, ele estava falando para ela: eu sei quem você é. Você está toda religiosa aí, você está todo, como diz o outro lá, Nicolas Cagezinho, né? Você está todo Nicolas Cagezinho aí, você está toda elegante, mulher, mas eu sei quem você é. Você não é judia, você está disfarçada. Por quê? Porque na cultura, os judeus, eles tinham até um ritual de purificação. Quando ele entrava dentro da casa dele, tinha que lavar as mãos, ele tinha todo um ritual ali, e não se tratava de higiene não, se tratava de um ritual de purificação mesmo, porque ele se envolvia com romanos, com sírios, com gregos, e tinha esse ritual de purificação. Você vai ver isso em Caná da Galileia, no casamento, no primeiro milagre de Jesus, em que Jesus transforma água em vinho.
Então, fazia parte do ritual. Aquelas talhas de água era para isso. Mas Jesus transforma aquela água em vinho. Então, só para você entender que aquela mulher não se achava digna de ir até um judeu. Ela tinha um conceito cultural. Ele não vai me atender. Se eu for Síria Fenícia, ela não vai me atender. Ele não vai me atender. Se eu for falar quem realmente eu sou, adúltera, assassina, ladrã, ele não vai me atender. Então ela tenta disfarçar, ele só fala para ele: eu sei exatamente quem você é. Não precisa ficar falando filho de Davi, não. Eu sei exatamente como você é. Então, mulher, eu sei quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Não é essa representação que muda as coisas. Não é isso. Jesus, ele nos ama independente. Mas ele quer a minha e a tua verdade. Essa mulher, ela roga. Uma pessoa que deixa o orgulho falar por si, como uma resposta dessa de Jesus, ela nunca mais volta para uma igreja. Uma pessoa que vai até Jesus, ele fala: ei, pode parar que eu sei quem que você é. E continua andando. Essa pessoa que deixa o orgulho falar por si, não volta para uma igreja, não volta para Cristo, não se posiciona e volta para o seu mundo de amargura, quando encontra algo aos seus olhos negativo. Alguns já estão na 11ª, 18ª, 10ª igreja. No 18º emprego. Já estão no 18º casamento. Porque o orgulho fala por si muitas vezes, não são todas as vezes, mas estão disfarçados de favores e dignidade. Quando a pessoa começa com aquele discurso: mas eu sou uma pessoa muito boa de coração. Não é. Eu não sou moleque. É. Eu sou uma pessoa que eu não sou pegado no dinheiro. É. A necessidade do subconsciente da pessoa ter essa palavra de afirmação já denuncia algum aspecto de cena da sua vida. Então, quando a pessoa começa a ter esse discurso, sabe, mais defensivo, já é um tiro no próprio pé. Então, esses disfarces de favor e dignidade, Jesus está falando: ei, você não é não. Essa mulher, ela tem um quadro complicado. Eu não sei o que ela fez. A gente pensa assim: olha o jeito de Jesus falar com a mulher. Mas eu não sei o que ela fez. Eu não sei se ela destruiu vários lares. Eu não sei a maldade ou o que ela pode ter feito. Eu não sei. Eu sei que Jesus queria a verdade dela, porque é essa verdade que vai curar. Então no versículo 25 a Bíblia diz: e ela o adorou dizendo: socorre-me. Percebeu que ele não era mais um exorcista apenas, mas ele era também um profeta. E a oração, ela tem que ser verdadeira. Aí Jesus responde ela de novo, versículo 26. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cães. Olha outra questão cultural. Porque os judeus diziam que as outras raças ali, isso era muito pesado na época, eram cães. Eles diziam que os outros povos, eles eram cães e que eles eram raça eleita. E ela fala, ela dá um show de humildade diante disso. Ela fala: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Na verdade, os judeus, eles tinham esse comportamento. E ela falou: sim, eu sei quem eu sou. Eu não estou na promessa, eu não sou filho de Abraão, eu não sou nada disso, mas eu vou ficar diante da tua mesa esperando alguma solução. O que Jesus quer dela é a confissão para que haja acesso de cura. Ela fala: eu sou indigna, eu sou dependente da tua misericórdia. Olha, meu irmão, eu quero glorificar a Deus, que nunca vai deixar ninguém nos excluir da mesa dele. Não vai deixar, porque o dono é ele. Ela abriu mais uma porta, quando em outras palavras ela disse: eu sei quem o Senhor é. Em outras palavras, o Senhor é dono, o Senhor é o Deus, o Senhor está sentado à mesa. Eu vou ficar na sua mesa esperando a sua misericórdia. Não saia da mesa, seja o que for. É a confiança na misericórdia de Deus que nos faz levantar todos os dias. Você tem o que precisa de Deus, você tem a provisão de Deus todos os dias.
mas Ele quer mais intimidade contigo, a ponto de curar aquilo que é um espinho na tua carne, a ponto de Ele fazer você avançar na tua vida. Ele quer sarar traumas, Ele quer fazer você resposta para outras pessoas em testemunho, Ele quer trazer superação na tua vida. Depois, meu irmão, dessa decepção, depois dessa situação toda, que ela fala para Jesus, e sim, Senhor, mas até os cães ficam ao redor da mesa esperando que as migalhas caiam para comer. Quando ela fala, eu estou esperando a tua misericórdia, depois disso tudo, Jesus olha para ela e fala, mulher, grande é o quê? Grande é o café? Ah, eu estou brincando, é só para você acordar. Não estava dormindo, fala assim, grande é a tua fé. Então significa que tem fé pequena. Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o acesso que você dá para Deus agir na tua vida? Qual é o tamanho da tua fé? Porque a nossa fé ela é determinada por aquilo que nós conhecemos de Deus, não é? A confiança que você tem em alguém é determinada pelo quanto você conhece essa pessoa, não é? Então, depois de uma traição, grande é a tua fé. Depois da morte de um ente querido, grande é a tua fé. No meio de uma crise absurda, eu permaneço dizimista, grande é a tua fé. Seja feito, é o que Jesus fala, seja feito contigo como desejas, conforme a tua fé. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã, ficou curada. Ela alcançou o milagre porque ela foi humilde. Há pessoas que não suportam uma resposta negativa. Ela provou o amor que ela tinha pela sua filha quando ela perseverou. A Bíblia fala em Hebreus 10:35, necessitais de perseverança, porque depois de haver desfeito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa, porque o meu justo viverá pela fé, mas se recuar, eu não tenho prazer nele. Nós somos da fé. O quanto que você luta pelo que você ama? O quanto? O que você precisa fazer para ter uma fé mais firme e operante? Uma fé viva. É mais do que uma qualidade, é um princípio isso. Pastor, o que é um princípio? Princípio é uma resposta dentro da gente. Eu lembro a minha falecida sogra, quando eu levei ela para almoçar, ela veio para Curitiba, eu levei ela para almoçar, e quando ela saiu do carro, tinha esses carros de comunicação, que tinha aquela escada em cima, telefonia. Ela saiu e quando ela virou, ela bateu a cabeça dela. Quando ela bateu a cabeça dela, ela começou, glória, 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 desse jeito, andar. Outras pessoas podiam falar palavrão, outros podiam dar um chute na porta, ou qualquer coisa assim. Mas ela falou glória a Deus, do jeito dela. Porque isso é um princípio, e um princípio é uma resposta dentro da gente. Esse tempo atrás um rapaz me mandou mensagem, pastor, eu não aguentei, me chamaram no lugar, um cara estava se folgando, e eu bati no cara. O cara estava meio drogado, pastor, isso aqui, mas ele veio e não sei o quê, não tive outra escolha. Eu bati nele, isso aqui, mas o que ele fez para você? Nada, mas o tiozinho lá do bar reclamou. Eu falei, engraçado, né? Você vê uns cabritinhos com a canela de safinura hoje, são esses que matam. E você está se achando o cara? Você é policial por acaso? Ligue para a polícia, rapaz. Se você não pode apacentar uma situação, não faça isso. E se for surto psicótico, o que está fazendo é um crime, inclusive. Porque o máximo que você pode fazer é dominar com mais pessoas, chamado grupo de 8, aquela pessoa. Não, pastor, mas eu não sabia o que fazer, eu fiz o que eu sabia. O princípio que está dentro da gente se manifesta quando o nosso emocional está fragilizado. E o que é princípio, pastor? É uma resposta. E qual é a resposta de um cristão? Deus vai abrir essa porta. Princípio é uma resposta dentro de nós. E essa ligação nos traz a resposta que nós precisamos. Eu não sei como vai ser, mas vou buscar Deus. E Deus vai nos dar uma resposta. Deus vai abrir uma porta para a gente.
E isso traz entusiasmo, traz disposição para a gente. Jesus disse no versículo 28, grande é a tua fé, e eu torno a fazer essa pergunta para você. Qual é o tamanho da tua fé? Como assim, pastor? O que você está disposto a mudar? Você está disposto a parar com algumas coisas? Você está disposto a começar algumas coisas? Participar de um discipulado, por exemplo. Quando você participa de um discipulado, meu irmão, correria é para todo mundo. Correria já não é desculpa mais. Não existe correria, existe prioridade. Você vai chegar com idade já, com a mesma desculpa. Ou você escolhe dar um passo hoje, ou não vai adiantar nada essas desculpas. Você vai ficar, não, mas eu sou formado em desculpologia. Não tem ninguém que é mais liso que eu. Deus se achega, Deus nunca fez mal para mim e para você. Mas daí eu tive medo e vai se esconder atrás de uma moita, como aconteceu com Adão. Não, mas é que eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu estou muito ocupado no trabalho, eu estou muito cansado agora, não tenho tempo, porque eu estou iniciando uma atividade agora. Veja bem. E o tempo vai passando. E eu vou fazendo fúnebre. E as coisas vão acontecendo, e eu vou fazendo fúnebre. E todo aquele dinheiro, ou seja o que for, vai ficando. E as coisas vão ficando. Mas esta fé, que é uma ligação com Deus, como é que ela está? Eu tive uma reunião com pastores titulares essa semana, pastores presidentes, e o superintendente ele disse algo bem assim: as igrejas estão bem mais vazias depois da pandemia. Mas não é porque o povo se afastou da igreja, não. O povo está afastado de Deus. E isso está trazendo um tormento, um desânimo, as situações assim. Aí eu pergunto para você, qual é o tamanho da tua fé para você mudar? Para ter alguma iniciativa de cuidado com a obra de Deus, com o templo, com alguém que Deus estimula você a se posicionar. Hoje, meu irmão, o que você está disposto a fazer para aumentar a tua fé? Hoje, esses irmãos que estão aqui, quem esteve no impacto missionário ontem? Olha, teve alguns que fizeram de missões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 4. É que teve mais gente de manhã no culto. Ontem eles fizeram um impacto evangelístico. E quando você faz um impacto evangelístico, você coloca a mão na cabeça de pessoas, você vê gente curada, você vê gente aceitando Jesus, Isso traz o entusiasmo dos 70 que Jesus enviou. Porque os demônios se submetem. É o que eles falavam. Isso traz um entusiasmo, isso traz isso, mas por quê? A fé deles aumenta. A fé deles aumenta. Eu fiz visita para uma família ontem, a família do pastor, a gente viu um demônio gigante em cima do telhado. Mas estende a tua mão, repreende. Mas quando a pessoa não sabe disso, fica intimidada, morre de medo. Qualquer estralo na casa, tem que dormir de luz acesa. Mas quando você tem essa intimidade com Deus, quem vai temer você é o demônio. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está na tua vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? O quanto você conhece Deus para você se posicionar hoje. Essa mulher, ela teve humildade. E ela teve perseverança. E essa é uma resposta para você hoje. Deus quer ter uma aliança contigo. Independente da tua dignidade, o qual nenhum de nós tem mesmo, isso vem dele. Independente disso, Deus quer fazer e renovar, Deus quer melhorar essa aliança tua com Ele. E Ele quer fazer através da tua vida, a vida de alguém melhorar através de alguma coisa. Só que para isso nós precisamos aprender. A diferença de quem aprende e de quem não aprende é que quem aprende tem opção. E quem não aprende fica totalmente perdido. E Satanás domina na ignorância. Satanás domina nas trevas. Jesus está chamando para você ser sábio. Para ter sabedoria. Para saber fazer, para saber o caminho a seguir. E hoje Ele está perguntando para você: o que você está disposto a fazer por aquilo ou por quem você ama? Se coloque em pé em nome de Jesus. O que você está disposto a fazer, a começar a fazer dentro disso? O quê? O quê? Tem um homem na Bíblia que ele fala: Senhor, eis-me aqui. Nós temos discipulados de homens, de mulheres, nós temos de crianças, nós temos
discipulado que eu faço em comunidade terapêutica, quem quer me acompanhar. Nós temos envolvimento de todo qualquer tipo para que você caminhe junto e tenha respostas, tenha conversas, tenha entendimento. Mas tem que ter perseverança. Você acha que eu vou ficar correndo atrás? Tem que ter perseverança. Você vai ver as respostas da tua vida. Você vai ver as respostas da tua vida. E a situação toda vai mudar. Não é remédio que vai mudar a tua vida, não. Então eu vou parar de tomar. Não, você não vai parar de tomar remédio. O diagnóstico médico teu vai mudar. O laudo médico vai te trazer uma resposta que Deus te curou a partir do momento que você se posicionar. Mas entenda que talvez você está negligenciando questões espirituais que são o primórdio do posicionamento que você deveria ter. Deus está te convocando hoje. Coloca a mão no teu peito assim. Fecha os olhos teus aí onde você estiver, em nome de Jesus. Fecha os olhos. Você percebe uma trava na tua vida, que parece que não vai algumas coisas? Você percebe que nessa área da tua vida parece que as coisas não desenvolvem, travam? Parece que pessoas não entendem isso. Você tenta fazer um negócio que cada vez parece mais difícil, parece distante, e uma hora você se frustra muito. Daqui a pouco você dá aquela iniciada de ânimo, mas já vem aquela frase aí, vai ser igual as outras vezes. A frustração tem tomado conta de algumas coisas. Hoje, meu irmão, você teve o entendimento e a sabedoria de entender sobre o princípio espiritual, e você vai começar a orar e repreender demônios nestas áreas. Você vai ter uma atitude de fé hoje, começando no mundo espiritual, existindo no mundo espiritual. Talvez você nunca fez isso. Então, você está com a mão no teu coração, né? Você vai levantar a tua mão direita assim, e com os teus olhos fechados, isso. Com os teus olhos fechados, você levanta a tua mão direita agora. E você vai visualizar agora essas situações ou essa situação que parece muito travada na tua vida. Você vai estender essa mão, porque o Senhor vai estender a mão através da tua mão. E você vai falar, porque Ele te deu autoridade no nome dEle. E você não pode dizer que é para o Espírito Santo fazer aquilo que você que tem que fazer. Por isso você vai estender a tua mão. Por isso você vai ter postura. Por isso você vai se comportar como um filho de Deus, como aquele que tem uma herança de um testamento de expansão do reino, de libertação. Ele veio para libertar do cativo. Ele veio, meu irmão, para sarar, para curar, para libertar. E você, a partir desse momento, você vai fazer uma oração comigo. Depois você vai fazer uma oração particular. Amém? Repita comigo assim: em nome de Jesus. Meu irmão, uma batalha espiritual você tem que falar de uma forma muito forte. Repita comigo assim: em nome de Jesus, eu repreendo, eu amarro todos esses demônios que tentam travar a minha vida, os meus filhos, a minha família, as minhas finanças, a minha saúde. Todo avanço que esses demônios tentam travar, seja na área da política, seja na área cultural, na educação, seja no que for, nós estamos repreendendo, colocando por terra, amarrando as mãos, os pés, tapando os olhos, os ouvidos, a boca desses demônios. Porque no nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Agora você vai repreender especificamente essa situação aí que você está vivenciando. Talvez aquele documento que parece que não aprova, não avança, não vai, está travado. Talvez aquelas pessoas que te atormentam. Talvez aquele som daquele vizinho que estoura. Talvez as coisas que não param de estragar a tua casa. Talvez são discussões intermináveis. Talvez aquele vício que volta e meia a crise vem e você tomba. Talvez a frieza espiritual. Talvez aquela impulsividade sua. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, toda fortaleza
fortaleza das trevas cai agora, em nome de Jesus Cristo. Toda fortaleza das trevas, toda resistência maligna, tombe pelo poder do Evangelho de Jesus. Ministra, Pai, sobre esta casa, sobre essa vida, sobre essa saúde. Coloca por terra toda essa situação de embaraço, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Essa pessoa travada que não consegue se envolver, em nome de Jesus, move as águas agora. E assim, meu Deus, nós estamos ligando essas orações, ungindo estas palavras e ligando essas orações aos céus, na certeza, Pai, de que o Senhor tem a resposta segundo o tamanho da fé de cada um, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus.